Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas eu estou contente, estou vendo bastante gente mexer com a Bíblia aí. Parece que está bastante gente com a Bíblia, hein? Olha que belezinha. Quem trouxe a Bíblia? Você que já achou. Levanta a Bíblia bem alto. Ó, bastante Bíblia. Não, deixa as Bíblias levantadas. Vamos aplaudir? Só vai aplaudir quem não trouxe. Viu? Mas tem gente que não consegue ler, né? Não consegue enxergar, não sabe ler, né? Então essas pessoas estão perdoadas. Mas quem não sabe, quem sabe ler, quem enxerga e aí não traz a Bíblia, um dia vai chegar lá a continha. A hora que você chegar lá e fala assim: nossa, mãe, eu rezei tantos terços, misericórdia, rezei o rosário, rezei, eu Ave Maria, eu fui na missa todo domingo, eu comunguei. E por que eu não vou entrar no céu? Porque você não levava a Bíblia lá no grupo de oração. Ah, mas eu não enxergava, Senhor, enxergava sim, você não é cega? Vamos lá? Amém. Então vamos lá, chega de graça, né? Finalmente, irmão, todo mundo achou, né? Com certeza, né? Não ainda, irmã? Tá achando para ela, né? É da Ave Maria essa? Então é a página 1502. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de dar a página, mas para ajudar, para adiantar, 1502. Amém? Vamos lá. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então para aí, até aí. Então Paulo fala na carta dos Efésios que nós não estamos lutando com a carne. Nós não estamos numa luta entre nós mesmos. Nós estamos numa luta espiritual. Uma luta espiritual que a gente só consegue enxergar com os olhos espirituais. E aqui a palavra de Deus diz para nós que nós estamos lutando contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Mas nós, humanamente, nós não conseguimos ver essas forças. Olhando ao olho nu assim, você olha e não vê nada de tenebroso, nada de assombroso, nada de mal. É verdade ou não é? Com os olhos da carne você não consegue enxergar nada disso. Mas se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que busca o Senhor, se você é uma pessoa que vem na Santa Missa pelo menos nos domingos, você é uma pessoa que confessa, né? De vez em quando, não fica só naquela confissão lá de uma vez por ano, mas confessa. Você é uma pessoa que reza pelo menos o seu terço. Você é uma pessoa que lê a palavra de Deus. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você consegue enxergar o mundo espiritual. Sim ou não? Está indeciso. Sim ou não? Aí eu vou dar um exemplo para você. Como você consegue enxergar. Ah, Marquinhos, mas como é que eu enxergo? Será que eu estou vendo o demônio por aí? Não, não é isso. Não é com os olhos que você enxerga. Nós temos no reino do Espírito, na parte espiritual da nossa vida, nós enxergamos com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Os olhos, quando a gente fala, fecha os olhos da carne, por que a gente fala assim? Fecha os olhos, meu irmão. Fecha os olhos. Porque quando você fecha o olho, né, você não vê mais nada que está à sua volta. Então você não vai
prestar atenção naquilo que está aqui à sua volta nesse mundo. Você vai se desligar para esse mundo e vai abrir os olhos do coração, os olhos da alma, do sentimento, para que o Espírito Santo de Deus revele a você aquilo que Ele quer revelar. Amém, irmãos? Plano espiritual não é plano material. Plano material é esse que nós estamos aqui. Carne, osso, madeira, banco, chão, isso é plano material. Plano espiritual é a alma, é espírito. É a ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Então, quando nós... Aí eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na casa de alguém, quando você vai, ou não seja a casa, mas você vai em algum lugar, e você entra naquele lugar, e você sente ou um arrepio ruim, porque tem um arrepio bom que é o arrepio do Espírito Santo, ou você sente o coração apertado, você sente peso, parece que alguém colocou um peso nas suas costas. Você estava alegre, feliz e contente, de repente parece que tudo entristeceu. Você já sentiu isso? Entrando em alguma casa de alguém ou algum local que você foi, você já sentiu isso? Quem já sentiu, levanta o braço bem alto. Amém? A maioria das pessoas sentiu isso. Isso o que é? Isso é a ação do Espírito Santo que revela para você. Ali há treva. Ali tem principados e potestades, ali tem os príncipes tenebrosos, ali a força maligna está rondando, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e a luz, quando ela chega na escuridão, o que ela faz? Está tudo escuro. Vamos um exemplo aqui, ó. A gente apaga tudo a luz aqui e fica um pouquinho no escuro. A hora que acende as luzes, o que faz com a gente? O que faz com a vista da gente? Não dá um jeito ruim assim? Aquela coisa até voltar, né? E isso acontece com a luz do Espírito Santo que está em mim, em você. Quando você chega num ambiente que é de treva, você percebe, porque a luz chega e clareia, a luz que está em você, que é o Espírito Santo, e daí leva aquele choque. Dá aquele choque. O choque às vezes é o coração que ficou apertado, um peso que você sente, uma angústia que você sente, um arrepio ruim que você sente. Você sabe que ali há treva, ali há principados e potestades, ali está um mundo tenebroso rondando ali. Amém? Mas graças a Deus você não fica contaminado, não, de jeito nenhum, porque você tem o Espírito Santo de Deus e a luz de Deus vai libertar. Quantas pessoas, gente, escuta aqui, presta atenção, quantas pessoas ou quantas situações já aconteceram com você, de você entrar nessa casa que você sentiu isso, ou no local que tinha pessoas e que você sentiu isso, e a pessoa chegou e falou para você: nossa, quando eu fico perto de você, ou quando você vem na minha casa, ou quando eu vou na sua casa, eu sinto uma paz tão grande. Eu sei o que você tem, porque eu me sinto tão bem de estar perto de você. Alguém já falou isso para você? Levanta o braço bem alto. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor. Isso é sinal que você está cheio do Espírito Santo. Amém? Então, isso é libertação na vida daquela pessoa. Então, quando a pessoa fica perto de você e ela sente bem, glória a Deus, porque o Espírito Santo, a unção, o poder que está em você, Deus em você, está libertando aquela pessoa só de ela chegar, só dela conversar com você, mesmo que você não fala nem de Deus para ela, mas só de você conversar com ela, ela vai sendo liberta. Amém, irmãos? Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se enche de Deus,
mais nós vamos nos tornando, como diz a palavra, do nosso interior manarão rios de água viva. Quanta gente está morrendo de sede, amados. Pessoas estão morrendo de sede. E nós somos pecadores, sim, lógico que nós somos, mas nós somos pecadores que buscamos a salvação, que buscamos a Jesus, que buscamos a santidade, buscamos ser melhor. Então não é mérito nosso, não, é o Espírito Santo que está em nós e que a gente pede. A gente vem no grupo de oração e enche do Espírito Santo. É igual você tem um carro, você tem uma moto, se você não pôr gasolina, não pôr combustível, ele vai andar? Não vai, de jeito nenhum. Mas ele estando com o tanque cheio, vai que é uma beleza, né? Vai que é uma beleza. A gente vê agora, essa época aí que está tão cara a gasolina, o combustível, que o povo põe lá, pelo menos em casa, a gente vai pondo de pouquinho em pouquinho, de repente parece, o negócio começa a engasgar, faz até mal para o carro, né? Porque precisa estar com o tanque cheio. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, você precisa estar com o tanque cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar cheio. Amém, irmãos? E se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, se nós não buscarmos a Eucaristia, olha, amados, a Santa Missa é o maior louvor, é o maior que tudo na nossa vida. Amém? Eu não posso ficar longe da Eucaristia. Fala para o teu irmão que está do seu lado, você não pode ficar longe da Eucaristia. Sabe por quê? Se você ficar longe da Eucaristia, você fica longe do Senhor, porque é na Eucaristia que está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É Deus que entra dentro de você e nós entramos dentro de Deus. Olha o poder. Um Deus que entra dentro de mim se faz pequeno num pedaço de pão que já não é mais pão. É o corpo, é o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Não podemos faltar na Santa Missa. E muito mais ainda, não podemos faltar na Santa Missa. E aí nós temos que vir também no grupo de oração. Por quê? Porque no grupo de oração eu vou me abastecer mais ainda. Amém? No grupo de oração eu vou clamar o Espírito Santo, eu vou se encher do Espírito Santo, eu vou beber da sua palavra, e aí sim eu vou conseguir enfrentar a minha semana. A semana da gente é fácil? Não é. Cada dia tem que matar um jacaré? Não, um leão, né? Cada dia tem que matar um leão. Cada dia é um problema diferente. É ou não é? Quando você pensa que o negócio está bom, quando você fala, nossa, hoje, graças a Deus, é bom nem falar. É bom não abrir a boca. Vou ensinar um negócio para vocês. Ercília, vê a hora para mim aí, ó. Eu estou sem relógio, estou sem nada, nós vamos até meia-noite aqui. Que hora que é? 9h10. Aí, tá bom. Daqui 5 minutos eu paro. Presta atenção. Olha aqui. Presta atenção. Você, amado, nós, quando a gente, olha, presta atenção. Eu estava falando isso ontem. Quando a gente vê, você amanhece o dia, vai, passa o dia, e está tudo bem. Nossa, não aconteceu nada. Tá estranho. Tá estranho esse negócio aqui. Tá tudo correndo bem. Fica com a pulga atrás da orelha. Fica com a pulga que o outro tá armando um bote feio. Ele não fica dando, ele não deixa você em paz. A palavra de Deus falou para falar para nós assim: no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Amados, uma coisa que você tem que aprender, que eu aprendi, vou ensinar para vocês. Não fala, tudo que a gente fala, sai da nossa boca, o inimigo escuta e ele pega a nossa palavra, igual ele fez com Jesus no deserto, e faz um regaço. Vou falar essa palavra já para você entender. Faz um regaço, né? Então, quando você
tem uma notícia boa, sabe? Alguém, né, conseguiu um emprego, alguma notícia boa. Um exemplo, falando do emprego, a gravidez de alguém, alguma coisa boa, alguma notícia boa. Não saia gritando e falando para os outros essa notícia ainda. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo quer ver você contente, feliz? Não. Porque ele é o contrário de felicidade. Ele é tristeza, ele é angústia, ele é tudo que é o contrário. Vocês lembram quando você estava lá nas primeiras séries do primário, depois do ginásio? O Antônio que se fala, né? Antônio. Uma coisa que é linda é feio. Uma coisa que é ruim é bom. Então é o contrário. Deus é amor, o inimigo é ódio. Isso mesmo, entendeu? Deus é paz, o inimigo é, entendeu? Então tudo é o contrário. Então não abra sua boca, não fale, entendeu? Não fale, para que você não. A palavra de Deus diz assim, ó: nós não podemos dar brecha para um inimigo. Ele está assim, ó, rondando. E se ele achar uma brechinha, ele faz um regaço, um estrago. Então não dá. Guarda aquela notícia boa. Reza em cima daquela notícia. Deixa aquela notícia virar verdade, verdade, verdade mesmo. Aí depois você pode testemunhar na igreja. Porque aonde você vai testemunhar na igreja, está a bênção de Deus, está a proteção de Deus, e já selado no sangue de Jesus. Amém? Quantas pessoas que ficaram grávidas, ficou sabendo que ficou grávida, saiu espalhando para todo mundo. Não conseguiu, nem 2 meses de gestação, perdeu o nenê. Entendeu? Obra do inimigo. Quis fazer o quê? Fiz aquela mãe ficar fazendo o quê? Revoltada com Deus. Deus levou meu filho perdeu. Não tem nada a ver, Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Então, ó, a palavra de Deus em Efésios 6:10 diz que nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue, mas nós estamos lutando contra esses principados e potestades que estão nos ares. E ali depois, agora, seguindo para nós terminar, no versículo 13, acompanha aí. Agora ele vai ensinar para nós como ficar forte para nada desses príncipes, desses tenebrosos, desses espírito mal nos pegar. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Então eu tenho que me revestir da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Aí ele diz, o que é essa armadura? Agora ele vai dizer para nós como é que nós vamos nos vestir dessa armadura. Aí lá no versículo 14 ele diz assim: ficai alerta, cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo isso, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Mas não é só rezar essa oração todo dia. Ai, Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, a espada do Espírito, a sandália da paz, o cinturão da... Não. Gente, eu tenho que viver essa palavra. Como que eu vou revestir dessa armadura? Se eu viver essa palavra. Olha aqui, ó. Presta atenção. Olha lá, 14. Ficai alerta à cintura. Cintura é o cinto, cingido com a verdade. O cinto da verdade tem que estar em mim, na armadura de Deus. Ué, então se eu falar mentira, o cinto já caiu. Então seja um soldado, se o cinto cai, as carças faz o quê? Lembra dos soldados romanos, dos filmes? Eles tinham o cinturão para segurar as carças dele, ficar bem firme, porque a guerra,
As carças não podem cair no meio da guerra, pode? Não dá certo, né? Até você, se as carças ficam caindo, você fica arrumando. Ou você pega no negócio de atirar, ou você fica erguendo as calças. Não dá. Então, ó, cingido a cintura com a verdade. Então, o que é? Se eu tenho que viver a verdade. Se eu falo mentira, se eu faço mentira, o cinto já caiu. Então não adianta, ai Senhor, coloca o capacete da salvação, coloca o cinturão da verdade, mas se eu sou mentiroso, eu fico mentindo, não é? Esse cinturão, o Senhor coloca e eu arranco. O Senhor coloca o cinturão, eu acabo de pedir, Ele coloca o cinturão da verdade. Eu saio lá fora e conto a mentira, já derrubou o cinturão. Não pode, amém? Depois o corpo vestido com a couraça da justiça. Só vai ficar, essa couraça só vai estar em mim se eu for uma pessoa justa. Se eu não praticar injustiça com ninguém, aí a couraça está em mim. Agora se eu der golpe nos outros, fizer alguma coisa errada com os outros, aí eu já não estou sendo justo. Aí também a couraça vai embora. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O que é isso, Marquinhos? Toda vez que alguém pedir para mim uma palavra, pedir uma oração, ou pedir alguma coisa relacionada a Deus, eu tenho que estar sempre pronto para falar alguma coisa de Deus para essa pessoa. Eu tenho que sempre estar pronto para pelo menos, ou levar ela até Deus. Isso é os pés de prontidão para levar o evangelho da paz. Mas se eu me nego, eu não vou não, hoje tem a novela Pantanal, e eu estou vendo aquele capítulo que está, olha, pegando fogo, eu não vou. Entendeu? Deixa amanhã eu vou falar de Jesus. Eu tenho aquele programa não sei o que lá. Eu tenho não sei o que, entendeu? Aí os pés estão descalços, amém? Certo? Agora outro, outro. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. O escudo nosso é a fé. Mas se eu não tiver fé, então que esse escudo cai. Tá? Se eu não tiver a fé, aí as coisas começam a acontecer e eu não tenho fé para suportar aquilo, eu não tenho fé para vencer aquilo. O que acontece? O escudo cai, amém? Depois, tomar enfim o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, crer nisso, que Jesus já me salvou, que eu tenho essa salvação. Se eu não crer nisso, também eu não tenho esse capacete. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se eu tenho o pé, o calçado, se eu tenho o capacete da salvação, se eu tenho o cinturão da verdade, se eu tenho a couraça da justiça, tá tudo bonito, né? Mas um soldado sem espada ganha a guerra? O soldado sem espada ganha a guerra? Não. Por quê? Porque por mais que você defende com o escudo, né? Por mais que você defende, por mais que você está com as calças bem ajustadas, com a bota lá, né? O capacete, uma hora que você der uma brecha, ele dá uma espadada em você, é uma só. É o que o inimigo faz. Você tem que ter a espada do Espírito para você. Não é assim? Lutar com a espada. Jesus fez isso. Quando que Jesus fez isso, Marquinhos? Lembra? Quaresma, 40 dias no deserto. Jesus guerreou. Ele sendo Jesus, com a espada do Espírito. Por quê? Por quê, Marquinhos? Porque quando o demônio falou assim, tá vendo essas pedras aí, fala para ela se transformar em pão, você tem poder de fazer isso. Jesus falou o quê? Pegou a palavra e deu uma espadada nele. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo. Espada do Espírito. O inimigo usou a espada também. Espada do Espírito. O inimigo falou assim, tá vendo? Olha aqui, tudo esse reino aqui, tudo é teu. Eu te dou, porque foi me dado, eu posso te dar. Aí, ele fala o quê? A
espada no inimigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele leva Jesus lá no alto e fala assim: olha, joga-te daqui, porque lá no Salmo 90 está escrito que os seus anjos vão te segurar e você não vai acontecer nada com você. O que Jesus fala para ele? Usa a espada do Espírito e fala para ele. Amém, irmãos? E é assim que nós precisamos fazer. Assim que nós precisamos lutar com a espada do Espírito. Mas se eu tenho a espada, e não uso a espada, e aí? E como é que eu uso a espada do Espírito? Eu uso, rezando, lendo, conhecendo. Olha, isso aqui aprendi mais, porque quando o inimigo vir lutar comigo, ele vai vir com a palavra de Deus também. Ele dá uma, eu dou 3 nele. Amém? Por isso que eu preciso comer a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, lutar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós não estamos lutando contra os homens. Então, olha, lembra da pessoa que pega no seu pé, ou que já pegou, aquele vizinho chato que fica pegando, vigiando a sua vida, aquela situação daquela pessoa que te faz diminuir você, ou pessoa no seu serviço, alguém que faz você tirar a paz. Todo mundo tem um espinho desse, ou 2 ou 3, até mais. Essa pessoa, não é com ela que nós estamos lutando, é contra os principados e potestades que estão nos ares, que usa a pessoa para tirar a minha paz, que usa a pessoa para eu ficar magoado, ficar com raiva, ficar com ódio, querer dar uma paulada no meio da cabeça dela para sumir da minha vida de uma vez por toda. Não é ela é um instrumento nas mãos do maligno, dos principados. Assim como a gente é instrumento de Deus, do Espírito Santo de Deus, existe pessoas, infelizmente, até sem querer e sem saber, que não busca Deus e acaba sendo usada pelo inimigo. Não busca Deus. E tem gente que busca Deus também. Tem gente que busca Deus, cuidado, tem gente que busca Deus e às vezes busca, mas não vive direito, e está sendo instrumento do maligno também. Porque quando Jesus falou para Pedro, Pedro falou assim, contando para eles o que ia acontecer com ele, Pedro falou que não era para fazer isso, né? Pedro falou, não pode, isso não pode acontecer. Ele falou assim: afasta de mim, Satanás. Pedro, que era do grupo dele, Pedro que virou o quê? Chefe da igreja. Você entendeu? Então o inimigo, ele pode usar até mesmo uma pessoa de Deus, uma pessoa, e quanto mais uma pessoa que não está aí na igreja, que não está aí, está à mercê dele. Usa. Gente, usa. A gente vê porque a gente passa a maioria das vezes da gente que trabalha fora, né? O pessoal em casa tem as tribulações de casa, mas a gente que trabalha fora, a gente encontra cada chifrudo por aí, chifruda e chifrudo, que o inimigo usa aquela pessoa para perturbar a gente. Não usa? Usa. Gente do céu, eu falo assim, não acredito que uma mulherzinha tão bonita desse jeito teve a capacidade de falar uma coisa dessa. Olha, é bonita a filha da mãe e falou um negócio desse. O demônio ficou feia, ficou horrorosa, porque o demônio usou ela para falar. Um homem, ou que seja, gente. Aí a gente vê que não é ação da pessoa, é ação do inimigo. Entendeu? Por isso que nós temos que revestir da armadura de Deus, rezar para lutar. Esses dias eu passei, estou terminando, gente. Esses dias eu passei no meu serviço. Eu rezo muito lá, né? Graças a Deus, Deus me deu essa graça de trabalhar nesse local onde eu estou trabalhando. Então,
Às vezes quando você não tem um determinado momento ali de serviço, uma folga, então você procura estar rezando, e sempre rezando, né? Assim, 24 horas, né? Rezando. E então aí que a coisa pega, né? Porque aí onde você reza, só que muitas coisas têm acontecido no meu trabalho também. Muitas pessoas, Deus tem revelado muitas coisas, sabe? E às vezes eu sou teimoso, não quero falar nada, não vou falar nada disso não, eu não vou falar não, isso é coisa da minha cabeça, e eu não estou nem pensando na pessoa, eu estou lá na minha casa rezando, daqui a pouco vem, o Senhor fala, você tem que falar para fulana, isso, não, pelo amor de Deus, pede outra coisa, pede para mim pregar em qualquer lugar, gostoso pegar o microfone, é uma delícia, né? Pode pegar, não, isso é fácil, isso você sabe fazer, eu quero outra coisa sua. Olha, gente, eu vou contar um episódio para vocês, que eu esqueci de contar lá ontem no seminário que encerrou. Eu estava subindo, olha como a gente é pecador, a gente é falho, né? Essa é para encerrar mesmo, já sei que o meu horário estourou, mas é que faz 3 semanas que eu não vejo vocês, eu estava com saudade, né? Eu estava subindo, eu estava indo embora do meu serviço ontem à tarde, e eu tinha o seminário de vida no Espírito. Então eu estava com pressa, porque a Lucimari passa 6 e pouco em casa, eu tinha que fazer as folhas ainda, das aulas e tudo, né? E todas as vezes eu venho do meu serviço, eu viro na ruinha ali, e não subo a Alberto Carazai, eu viro ali na Goiás, e lá na frente subo para mim na minha casa, né? É o meu caminho. Aquele dia eu falei assim, um negócio falou em mim, sobe reto, aqui a subida é bem mais leve, aqui é gostoso, você vai que é uma beleza, só que lá chega na frente, a subida é alta, a subida é forte, você tem que empurrar a bicicleta, é pesado, né? Mas falou assim comigo, assim, né? Falei, tá bom, né? Vou subir aqui. Falei, vou adiantar então, né? Olha, vou demorar, então vou chegar mais rápido. Essa subidinha é leve, no instantinho eu subo ela e pego a bicicleta e vou embora, né? Eu estou subindo. Marquinho. Falei, meu Deus, de onde vem esse som? Misericórdia. Marquinho. Falei, meu Deus, mas onde está vindo? Não é eu, graças a Deus, não é eu. É outro Marquinho. O homem saiu lá dentro da casa dele. Marquinho, pelo amor de Deus, olha aqui, pegou um papel. A minha mãe toma tudo isso aqui de remédio. Ela está acamada, ela está doente. E eu estou desesperado, porque eu estou dando remédio, e o remédio está fazendo mal, está com problema no estômago, está dando dor no estômago, ela está ficando mal, eu não sei mais o que fazer. Aquele homem, que é muito mais velho que eu, acho que deve ter uns, na bitola de uns 50, quase 60 anos, se a mãe dele está com 80 e pouco, ele deve ter uns quase 60 anos, chorando, das lágrimas pingando assim. Escuta só, o homem já estava chorando na minha frente. Ele falou assim, não tem jeito de você entrar e fazer uma oração para minha mãe? Eu falei assim, agora? Pra você ver. Eu falei assim, pensei assim, eu falei assim, não tem jeito de eu vir amanhã? Ó, pra você ver, né? Ele falou assim, não tem, né? Mas é que eu não sei mais o que fazer. A minha mãe está tomando, voltou a falar tudo aquele negócio na história dos remédios. Está assim, está assado. E eu conheço a mãe dele, faz tempo, ela frequentava o grupo de oração na catedral, muitos anos, a vida inteira. Eu era novinho, desde tantos anos a mulher já conhecia eu, frequentava muito o grupo de oração, né? Daí eu falei assim, falou disso, eu falei assim, então tá bom. Eu vou entrar, mas olha, eu tenho que entrar rapidinho, porque eu tenho compromisso. Eu tenho que entrar rapidinho, eu tenho compromisso. Eu entrei, sabe? E aquela mulher, ela na cama, uma mulher tão ativa, tão forte, que não faltava na igreja, em todas as coisas. E esse rapaz é um rapaz especial. É um rapaz que tem, ele é aposentado, ele não trabalha, e ela a vida inteira, ele morou com ela, que é o único filho dela. E ele tem, assim, ele tem dificuldade, ele sabe dar o remédio para a mãe dele e tudo mais. Ele já passou por muita depressão, por muita coisa assim.
ele toma remédio forte também. Então ela cuidava dele. E aí imagina, ela está numa situação que ela não pode mais cuidar dele, ele tem que cuidar, ele tem que dar banho nela, ele tem que cuidar dele, limpar a casa, fazer tudo. E ele tem problema. Entendeu? E aí eu falei, meu Deus, a hora que eu vi ela assim, né, tá aí, mas ela tá lúcida, ela tá conversando, ela tá não podendo andar, tá com problema de coluna, foi infartada, né, tal, então tá ali, não pode fazer esforço, tal, né? E aí eu falei, meu Deus. Aí falei bastante para ela, tem uma televisão no quarto, falei, ó, assiste a missa, assiste as coisas, as orações, né? Busca, não está dando para vocês ir agora é a hora da igreja, está entrando aqui no quarto de vocês. Quantas pessoas é curada através da televisão, tal? Falei isso para ela, tal. Rezei, falei para ele rezar, e nós ponhamos as mãos, rezamos, tal. Falamos, rezamos, falei com ela, tudo. Aí no portão, chegou no portão, ele falou assim, eu não sei o que fazer. Eu fiquei pedindo para Deus, pedindo para Jesus curar ela, pedindo para Jesus, eu não sabia nem como pedir, eu pedindo para Deus alguma coisa, alguma ajuda. Falei assim, né, e tal, eu falei assim, então. E eu não sei se ele me escutou, eu não sei, parece que não está me ouvindo, parece que eu falei, meu Deus do céu, ele não está te ouvindo? Você pode agradecer a Deus porque Ele está te ouvindo muito bem. Ele fez eu parar, Ele fez eu vir por essa rua. Ele ouviu tanto você que Ele não deixou eu ir pela rua Goiás, Ele fez eu passar aqui na frente da sua casa, Ele fez você chamar, Ele fez eu ali, você chorando na minha frente falando, e eu ainda relutando para não entrar. Olha como que Ele ouviu você. Ele fez eu entrar na sua casa, rezar pela sua mãe. Ele te ouviu muito, meu. Você tem, tá assim, mais assim com ele do que eu. Ele ouviu você, ele fez mudar todo o meu pensamento, tudo aquilo que ele estava programado, né? Então, aí eu estou contando para vocês o seguinte, resumindo a história. Você vê como é que é? Eu estava com um propósito bom. O que é o meu propósito? Chegar em casa logo, fazer as aulas do seminário de vida no Espírito Santo para dar a aula na igreja. Então eu não ia assistir novela, eu não queria recusar de fazer oração para a mulher, para fazer no outro dia, porque eu ia num bar beber, eu ia assistir novela, eu ia fazer qualquer outra coisa. Não, eu ia preparar coisa para Deus, para falar sobre cura interior lá no seminário de vida no Espírito. Daí eu falei assim, mas poxa vida, né? Eu vou lá falar, ensinar cura interior, cura para os outros, e eu não estava recusando de levar a cura para a mulher, né? A palavra de cura, né? Você vê como é que é? A gente, por mais que busca Deus, a gente tem as nossas falhas, e num momento, se a gente não, aquela hora que ele chorou e falou para mim, né? Tem como você entrar rapidinho e fazer uma oração para minha mãe, para ver se melhora, né? A hora que eu falei assim, mas o meu mano falou, mas não tem jeito de eu vir amanhã, né? Aí ele falou, a hora que ele fez aquela cara, falou assim, aí na hora o Espírito Santo fez eu entender, não, eu não te fiz desviar e vir aqui à toa, né? Na hora daí, aí voltou em si o cristão, não mais a carne que estava falando mais o Espírito. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente tem que saber ouvir e fazer a vontade de Deus, amém?